a todos. Declaro aberto mais uma reunião da agente regulador do Conselho Regulador da AGE e a 175ª sessão ordinária, e peço aos conselheiros, quem concorda com a ata da reunião passada, permaneça como está. Cumprimento também o pessoal da Atlântica, presente, ao Jorge, né? Conselho de matéria explicada, o pessoal que me assessora. Muito obrigado para vocês. Vamos fazer uma versão um pouquinho da pauta? Sim. 25, 5, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14.3. 14.3 que está com o Sérgio Lucas. Sérgio Lucas. Vamos lá. Deixa eu achar esses processos aqui na pilha. Bom dia a todos. Poder público comprar menor preço. E primeiro item da pauta, ou melhor, o sexto, né, da minha pauta, final 9298, interessado na Atlântica de Construções, Comércio e Serviços Limitada. Foi capturado no artigo 21, parágrafo 7º e 8º, inciso 2 da Lei 3.569, cumprimento da determinação do órgão regulador quanto à reativação do funcionamento vendedor autorizado ao lado dos sanitários públicos da plataforma de embarque dos ônibus semi-urbanos do terminal rodoviário Canápolis. A Atlântida foi, em primeira instância, mantido o auto de infração, em primeira instância, apresentou recurso, não logrou esse recurso comprovar o cumprimento a tempo da notificação. Senhor presidente, a verdade, senhor presidente, esse primeiro auto aqui, senhor presidente, eu estou anulando o auto de infração em virtude. Já entendi esse processo aqui. Esse processo, senhor presidente, quando ele foi lavrado, nós já tínhamos uma resolução específica para que tratava do assunto. E ainda assim o fiscal fez a lavratura do auto baseado na lei. Então, nesse caso, como não houve por parte do fiscal a atenção necessária, quando nós já tínhamos uma resolução específica, ele lavrou na lei geral, então eu estou propugnando pela anulação do auto de infração em virtude dessa lavratura equivocada da parte do fiscal. Então, esse primeiro eu peço a anulação do auto de infração. Então vamos botar a apreciação dos conselheiros esse processo. Quem concorda com o relator, permaneça como está. Pela anulação. Não havendo nada, nenhuma contestação, aprovado. O segundo item, processo final 0945, também da Atlântica, com infração ao artigo 81, esse sim, já exposto na resolução, já dentro da resolução 526 específica, 2004, por não prestar as informações nos prazos estabelecidos pela GE. Como, senhor presidente, eles fizeram aqui uma série de alegações, dentre as quais que nós tivéssemos calculado errado. Ocorre que essa resolução específica tem 3 artigos bastante similares. Então, o fiscal pode qualificar no 80, no 81, se não me engano, no 82. Todos estão enquadrados perfeitamente dentro do caso específico. Então, como esse enquadramento aqui eu julgo ter sido adequado, a partir de 81, eu procuro por manter esse auto de infração. Antes de votar no conselheiro, quero ouvir o defensor da Atlântica. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, demais presentes,
senhor relator. Com relação, eu já gostaria, eu posso falar de as razões para todos os processos, excelente, senhor presidente, posso, de forma mais resumida, os processos final 92 e 98, inclusive o 92 e 98 e o final 9305, né, sendo que o 92 e 98 já foi anulado, foi utilizada a lei errada com relação ao valor da multa, de R$2.000. Então a Atlântica pede para que sejam anulados, sendo que um já foi anulado. Com relação aos demais processos, as multas nos valores de R$500, especificamente há casos aqui de utilização de tipificação errada, né? A infração foi por um motivo e a tipificação do auto foi outro, né? E no caso específico que me chamou a atenção aqui do processo final 4324, multa de R$500 também, foi lavrada a notificação antes do retorno do fiscal para constatar que o serviço havia sido realizado. E depois foi juntado, por exemplo, nesse que eu mencionei, foi lavrado o auto no dia 24 de julho e o fiscal retornou, pode encaminhar a notificação, o relatório de averiguação foi no dia 24 de agosto. Então se desrespeitou o prazo para aguardar o relatório e foi lavrada a multa anteriormente. Tá? Então minhas observações são essas, excelência. Com relação à utilização equivocada do valor da multa, né? Utilização da lei errada em 2 casos, visualizei em um dos processos de R$500, nesse especificamente aqui, 4324, que o auto foi lavrado com data anterior ao relatório de constatação, e há casos aqui, infelizmente, não consigo visualizar o número do processo de forma imediata, mas foi utilizada uma tipificação e equivocada pela infração que foi cometida. Foi cometida uma infração e utilizado o auto constou outro tipo de infração. E ainda faço um apelo, levando em conta nossos esforços, que esses processos são antigos, acredito até que não haja mais processos da Atlântica a serem julgados, que nesses outros casos, que sejam anulados os autos com compromisso da Atlântica prestar contas do que foi, onde vai ser utilizado esse dinheiro. Porque nós estamos nos esforçando para resolver todos os problemas lá do terminal, mesmo com poucos recursos, a gente está tentando fazer o nosso papel. Então, é um apelo assim por conta do interesse público, né? Que os usuários que vão ser beneficiados, né? Que prevaleça o interesse público, nesse caso, beneficiando a Atlântica com esses valores, e ela vai reinvestir isso em prol dos usuários do terminal. Muito obrigado. Certo. Então, senhor presidente, na verdade, eu vou abraçar uma parte da justificativa do representante da empresa, né, que houve realmente por parte fiscal algumas justificações. Os 2 últimos autos da pauta, já que ele adiantou tudo, eu também vou adiantar os 2 últimos autos da pauta, o 10 e o 11, eu peço a anulação antecipada. Se o senhor quiser colocar em votação, uma vez que nós estamos anulando, acho que a Atlântida também não deve se importar com isso, não importa? Então, justamente pela tipificação errada. Tá certo? Então, o 10 e o 11, senhor presidente, por defeito de tipificação, eu peço a anulação de ambos. Danilo, concorda? Castro? Zé? Está aprovado o parecer do relator. Tá. Entretanto, o item 5.7, o 5.8 e o 5.9 não é possível, porque o que ocorre, senhor presidente, é aquela questão que eu falei para o senhor. Tanto o artigo 81 quanto o 80, se eu não me engano, não sei se é o 82 ou 67, isso tem uma diferença, por exemplo, não prestar informações nos prazos estabelecidos pela EGF. O 80
80 diz dados totais e números também. Manter as áreas de uso, não é esse aqui, é o 66. Descumprimento da determinação contida em notificação, por não executar no prazo determinado as revisões das instalações elétricas, reorganização e proteção das fiações. Quer dizer, é a mesma coisa, é descumprimento de notificação da GE. Concordo que os dois artigos falam exatamente a mesma coisa, então o fiscal tanto pode qualificar como o outro estaria bem enquadrado. Então não é o caso. Então, esse processo 5.6 e o 5.7, eu vou propugnar o 5.7 e o 5.8, eu vou propugnar o 5.9, vou propugnar pela manutenção do auto. O 5.8, eu vou manter o auto porque não veio dentro dos autos a qualificação do representante. Sérgio, repete de novo aí. O 5.7 e o 5.9, tá, eu estou mantendo porque a tipificação foi perfeita. Não há, tanto poderia ser num artigo quanto no outro, tá. não haveria problema. Agora, o 5.8, eu adentrei no mérito também, não houve um fato novo, eu iria propugnar também pela manutenção do auto, mas preliminarmente ele já morre, porque tem um defeito de representação, não foi juntada a documentação do representante. E isso, então, impossibilita até o conhecimento do auto. Então, eu procuro por manter também esse auto de infração. Então, na média, vocês estão bem, porque eu anulei 3 e mantive 3, né? Ok? É isso? É isso. Tá bom. Quem concordaria com o relator? Castro? Zé? Ok, aprovado. Da Atlântica era só isso. Obrigado, Atlântico. Eu agradeço. Bom dia a todos. Fica à Tem o vontade. 14.3. Tem um 14, peraí. 14. Não foi, Zé? Final 4327. Ainda tem aqui tem um processo de reexame aqui, senhor presidente, que é o... Vamos ver. 14.3. Vou achar ele aqui. Vamos ver. Aqui, tá? 0963. Tá trans? É, 0963. Esse trata-se de processo de reexame, senhor presidente, onde a Câmara de Julgamento resolveu anular o auto. Foi tipificado no artigo 82, parágrafo 1º da Resolução 526, por não apresentar documentos de vistoria por parte do Corpo de Bombeiros referente às instalações do terminal rodoviário de Anápolis. Eu não sei por que a Câmara de Julgamento deliberou a anulação desse auto. Eu não encontro amparo nenhum legal que justifique a anulação desse auto. Eles realmente deixaram de apresentar a tempo, eles até apresentaram, mas depois, o que não justifica. Né? E o documento de vistoria por parte do Corpo de Bombeiro é um documento dos mais importantes. Dos mais importantes. Até por fatos recentes ocorridos no Brasil, a gente sabe da importância desse documento. Então, eu não posso concordar com a decisão da Câmara de Julgamento e eu vou reformar a decisão e manter o auto de infração. Quem concorda, parecer do Conselho Servil, permaneça no Estado. Aprovado. Ok? Na Atlântica era esse. Atlântica é esse. Então vamos para o apresentação. Ó.
Item 3, apresentação e discussão de processo com Obrigado. de revisão. Obrigado. A ser relatado pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 3.1. Bom, trata-se do processo 2014, final 2025, da GESP, Companhia Elétrica de São Patrício. Qual é o valor desse processo? Hã? Qual é o valor? R$32.092. Ah, é. Esse processo é um pedido de revisão e eu gostaria até que o gerente da área aqui, porque foi consubstanciado em vários itens de não conformidade. Aí foi 3 itens de não conformidade foram revistos, anulados, e 2 se mantiveram. Um item de conformidade 2 e 4. E aí eles fizeram esse pedido de revisão, mas não houve, digamos assim, a apresentação de um fato relevante que pudesse fazer com que esse recuasse da não conformidade anteriormente observada. Eu gostaria até que o gerente da área falasse, porque a certeza e nós somos a primeira instância. Essa fiscalização ela foi realizada no passado, no maio do ano passado, e ela é uma fiscalização da área técnica da concessionária. A gente verifica a questão de manutenção, questão de operação do sistema, entre outras coisas que a gente verifica. Então, essa fiscalização ela constatou 6 não conformidades. A concessionária recorreu do auto de fração emitida pela gerência, e ele apresentou fatos que justificassem a realização a tempo e tudo mais. Então, diante disso, nós consideramos, transformando duas não conformidades em advertência e anulando 2. A penalidade original, que era de 57.707, ela caiu para 32,92 por conta da revisão feita pela Agência de Energia. A defesa que ela apresenta agora, ela tenta pedir que a multa aplicada para a NC2, que foi uma das financeiro, fosse convertida em advertência, porque no final das contas, depois que a gente considerou tudo que ela apresentou, foram 2 medições que ela realizou que estavam não conformes. Tecnicamente a gente não concorda, mesmo que se tivesse uma, a gente tem toda a obrigação a apresentar, já que ela está descumprindo normas nesse sentido. Para ficar mais entendido, essa medição é quando o consumidor reclama, olha, a tensão aqui em casa não está boa. Aí a concessionária tem um prazo para ir lá e fazer a medição. Se ela confirmar que realmente a tensão está fora do parâmetro, ela tem um tempo para regularizar o consumidor. E caso realmente não esteja de acordo, ela ainda tem que ressarcir o consumidor. Então não foi seguido esse procedimento. Então a gente considerou, olha, mesmo se no final das contas só for 2, eles são relevantes, porque o consumidor foi prejudicado. A outra não conformidade trata da manutenção das subestações. Então a gente encontra problemas com para-raio queimado, vazamento do transformador. Tudo isso a gente aponta. A concessionária alega, mas isso aí não resolve depois. Mas isso é um defeito potencial que pode levar a um problema mais sério. Então, quando a gente verifica esse tipo de problema, a gente aponta para ela. Ela vai corrigir depois? Vai, por obrigação. Mas isso não tira dela o direito de ela ser penalizada, como a própria norma coloca. Ela também pede para que o potencial ofensivo a gente não concorda. Problemas ligados tanto ao sistema de distribuição, seja lá redes ou subestações, pode levar a um problema de forma de energia do consumidor. Ou seja, é um risco potencial e também é um risco para a própria concessão, já que todos os bens das concessionárias não pertencem a ela, pertencem à concessão. Então é uma obrigação dela, por norma, manter isso em manutenção adequada e funcionamento adequado. Então foi por isso que nós mantivemos a penalidade e respondendo ao conselheiro que pediu uma nota técnica, nós também colocamos que o pedido que ela faz, na verdade, ela está recorrendo para a ANEEL, ela já foi julgada aqui. Então ela está recorrendo agora para a ANEEL. Só que esse recurso da ANEEL cabe juízo de reconsideração pelo conselheiro que emitiu a decisão. Então, na verdade, isso não é uma votação.
é apenas uma consideração que ele faz, ele acata uma carta à solicitação da concessionária, não acatando, ele caminha para a ANEEL, que é o julgamento de última instância. É a segunda instância. Então, remeter para a ANEEL, nós não vou acatar porque não há fato relevante que faça o não. Então, mandar para a ANEEL, que é a segunda instância, é onde eles vão se defender e fazer suas alegações. Danilo, concorda? A decisão, Concorda? a decisão final é da ANEEL. É porque a ANEEL é a segunda instância. Mas concorda mesmo. Então, aprovado. Item 4, apresentação e instrução de processo com pedido de revisão a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro, item 4.1 e 4.2. Os dois não têm o órgão de inflação. Descumprimento das normas da GR. Concordo com o conselheiro. Permaneça como está. Aprovado. Dando continuidade ao item 5, apresentação e discussão de processo com pedido de revisão a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas, item 5.1 ao 5.5 da pauta. Item 1, processo final 4162, interessado em Itatu Transporte Passageiro Turismo, com infração ao artigo 55, inciso 7 da resolução 005, utilizar na execução do serviço veículo não cadastrado pela GR, apresentado a defesa, apresentado o recurso, em ambos os casos a infração foi mantida, a infração foi mantida, apresentado o recurso de revisão, também no logrado. Eles estão usando o pedido de revisão indiscriminadamente. E o pedido de revisão, é claro, é só se existir, senhor presidente, um fato novo que justifique o pedido de revisão. Acho até que a gente devia ter um sistema de filtragem para evitar esse acúmulo de pedidos de revisões aqui injustificado. Então, por não existir nenhum fato novo, uma defesa apresentada, eu mantenho a infração desse referido processo. Danilo, concorda? Taça. Né? Aprovado. A mesma coisa vale para o processo, o item ponto 2 da pauta, processo final 0032, também da Itatu, por infração ao artigo 53, inciso 6 da resolução 56, por não portar no veículo certidão negativa criminal do condutor. Da mesma forma, punida em primeira e segunda instância, recorre pelas mesmas alegações, pelos mesmos motivos apresentados em ambas as instâncias, um pedido de revisão. Também não trouxe nenhum fato novo, portanto, eu não conheço e não amparo. Ok. Quem concorda? Danilo? Taça. Zé? Aprovado. Agora vai entrar 3 pontos da pauta aqui delicados. Marcar até com asterisco aqui na minha pauta, todos os 3 com abreviação pequena. Tem muito coisa aqui no Goiás. Atendendo aí o pedido do conselheiro, Qual o item? item ponto 3, 4 e 5. Ah, tá. Todos interessados, aviação Cunha. É do seu Cunha de lá, não? Esse deve ser o Cunha lá de Brasília, lá do Rio, presidente. Eu estou cheio de dedos aqui, mas enfim. É Goianese, é lá perto. Tem cunha. Então, o processo, o primeiro item ponto 3, 5.3, da aviação Cunha, por infração ao artigo 53, inciso 5 da resolução 005, por não portar no veículo, durante a viagem, a apólice de seguro de responsabilidade civil. Também, punido na primeira e segunda instância, não trouxe nada de novo no pedido de revisão, fica mantido o auto de infração. É apreço desse item ponto 3. Cunha, dá teu voto. Não, eu não estou de acordo com o relator. Seria para que Taça. Zé? Aprovado. O item 5.4, também da aviação Cunha, também por infração ao artigo 53, inciso 2 da resolução 005,
por não cortar no veículo durante a viagem a relação dos passageiros. Também, primeira e segunda instância, mantido o auto de infração, e na revisão não logrou êxito em trazer fato novo, fica mantido o auto de infração. Danilo, Estou com ela. Castro, né? Aprovado. Item 5.5, final 9376, por infração ao artigo 55, inciso 7, também da resolução 005, utilizar a execução do serviço veículo não cadastrado na AGR. Só fazer uma menção aqui, senhor presidente, porque muitas vezes a gente vê essas coisas aqui permanentemente. Não utilizar veículo cadastrado, não cortar a relação de passageiros, e as pessoas pensam, pô, mas está multando esse pessoal só por conta disso. Então eu vou mostrar para vocês aqui o tanto que isso é importante. Agora há pouco teve um acidente no sul do país, onde morreram 40 pessoas, senhor presidente. 51 pessoas, morreram 51 pessoas, senhor presidente. E essas duas situações se encontravam presentes naquela situação específica. O veículo não era cadastrado, ele estava dando socorro para um outro veículo preparado, não é isso? E a relação de passageiros estava errada. A relação de passageiro constava de 30 pessoas e constavam 56 pessoas dentro do ônibus. Aí que saiu da mãe e pularam para dentro do ônibus e foi machucado. Então, segundo Rui Barbosa, fora da lei não há esperança. Então está certo, a lei é sábia. A lei é sábia. Parece ser uma exigência irrelevante, mas está aí provado. Pode acontecer, né? E pode acontecer e aconteceu. Então, esse processo específico aqui também não logrou êxito em apresentar fato novo no pedido de revisão e ficou mantido o auto de infração. Em discussão, O trágico foi que o dono da empresa morreu junto. Ele era o motorista. O dono da empresa morreu junto. Ele era o motorista. Ele deve ter arrependido demais a ponto de pegar a proteção adequada do carro. Ele nem tem que arrepender. Não teve, diz que ele vinha descendo a bandeira. Item 6, apresentação e discussão de processo com recursos a serem relatados pelo conselheiro João Ribeiro de Castro. Item 6.1 ao 6.9. Todos apresentaram regularidades normais para eles, né? Faz os documentos e mantém a participação em todos. Só o parecer do relator. Danilo, doutor Sérgio, Acompanho também. Acompanhado. aprovado. Item 7, apresentação e discussão de processo com recursos a serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Item 7.1 ao 7.11 da pauta. Percebe? Aí tem o processo também de ação cunha do norte. Mas da aviação Cunha eu já desci o Eu quero ver se vai ter isonomia com a Duarte, viu? Mas Duarte eu estou aliviando. Item 7.1, interessado Loristur, turismo militar, final 7987, por infração ao artigo 56, inciso 1º, da resolução 005, realizar viagem sem licença expedida pela AGR. Apresentada a defesa, não logrou êxito em justificar a falta da licença expedida e, portanto, eu vou manter o auto de infração e negar provimento ao recurso apresentado pela Loristur. Aprovado. Danilo, Castro, né? Aprovado. Item 7.2, interessado Transvale Transporte Limitada, final 1633, por infração ao artigo 56, inciso 1º da resolução 005, também realizar viagem sem a licença expedida pela GR. Da mesma forma, essa empresa também não logrou êxito
em apresentar as devidas justificativas, portanto fica mantido a decisão da Câmara de julgamento e mantido o auto de infração. Danilo? Zé? Aprovado. Item 7.3, final 2382, interessado BG Cabral Transportes, por infração ao artigo 56, inciso 1º da resolução 005, também realizar viagem sem licença expedida pela GE. De igual forma, também comprovou que não justificou adequadamente a falta de licença, até porque não existe justificativa para isso, mantido o auto de infração. Conselheiro Danilo? Conselheiro Eduardo? Conselheiro Castro? Item 7. Aprovado. Item 7.4 da pauta, final 1054, interessado Nobre Transporte e Turismo Limitada, infração ao artigo 56, inciso 1º da resolução 005, também viajar sem licença, realizar viagem sem licença pedida pela GR. Da mesma forma, não logrou êxito em comprovar a falta da licença, fica mantido o auto de infração. Conselheiro Danilo? Eduardo? Castro? Aprovado. Processo 7, final, processo 7.5, da pauta, final 6696, do interessado Divino Antônio Nogueira, de que empresa é artigo 56, inciso 7º da resolução 005, utilizar na execução do serviço veículo não cadastrado pela GE. Também mantém o auto de infração e a entendimento da Câmara de julgamento. Senhor Danilo? Castro? Zé? Aprovado. Item 7.6, final 5837, interessado Rosa Tour Transportes de Passageiros Limitada, por infração ao artigo 53, inciso 9 da resolução 005, não portar no veículo durante a viagem o comprovante de vínculo do motorista com a autorizatária. De igual forma, vamos pela manutenção do auto, sustentando a decisão de primeira instância da Câmara de julgamento. Relator, Danilo, Castro, Zé? Aprovado. Item 7.7, interessado Valdirino Tavares da Silva, final 50-60. Vai subindo, né? Final 50-60, por infração ao artigo 55, inciso 1 da resolução 005, não portar no veículo durante a viagem cópia do certificado de registro cadastral. De igual forma, mantém a decisão da Câmara de julgamento que mantém o auto de infração. Senhor Danilo? Castro? Zé? Aprovado. Item 7.8, final 0086, interessado Viação Rio Oeste Limitada, por infração ao artigo 55, inciso 7 da resolução 005, utilizar na execução do serviço veículo não cadastrado na GE. Também não logrou isso em apresentar a defesa e justificar-se a revisão da decisão da Câmara de julgamento, mantém, portanto, o auto de infração. Eduardo? Castro? Danilo? Aprovado. Final 7, processo final, item 7.9, processo final 0311, da UTV União Transporte Brasília Limitada, por infração ao artigo 56, inciso 1º da resolução 005, realizar a viagem sem licença expedida pela GE. De igual forma, mantém o auto de infração, sustentando a decisão de primeira instância da Câmara de julgamento. Danilo? Zé? Castro? Aprovado. Item 7.9, final 0311. Você já foi. Já foi. Esse cara é da Atlântica. Processo item 7.10, processo final 02,
01. Interessado em Itatur Transporte Passageiro Limitada, por infração ao artigo 56, primeiro da resolução 005, realizar viagem sem licença expedida pela GR. Também de acordo com o entendimento da Câmara de Julgamento, mantenho aquela decisão, manter também o auto de infração. Danilo? Castro, Zé? Aprovado. Último processo, item 7.11, final 4706, interessado expressão limitada, por infração ao artigo 12 da resolução 285 do desconselheiro regulador, as empresas que operam os terminais rodoviários de passageiros do Estado de Goiás e que possuem os respectivos guichês de venda de passagem não poderão delegar às agências de turismo ou a terceiros instalados dentro dos terminais tais serviços. Eu até não entendo o porquê disso, sabe, senhor presidente? A não ser pelo fato da dificuldade um pouco maior de controle, né, de fiscalização. Mas eu acho perfeitamente legítimo empresa de transporte permitir que as agências de viagem operem e façam a venda de passagem. Isso se dá com o transporte aéreo. Se dá com o o regulamento transporte da GR, hein, Sérgio? A lei, o regulamento da GR. É a resolução, proíbe, é o artigo 12, resolução 285. Isso proíbe. Dentro das rodoviárias? Agora vamos supor, a rodoviária de Goiânia. O que comanda lá nós não temos autoridade de fazer nada lá dentro. Eu fui falar esses dias, preciso de um guichê lá para fazer uma linha de ônibus lá que ganhou na justiça. Falou, quem dá, a GR não dá não. Quem dá autorização é a administração. Na verdade, senhor presidente, na verdade, e não é. Porque nós é que fazemos a distribuição dos guichês. Nós é que fazemos. Ocorre o seguinte, que às vezes por falta de espaço, os guichês já foram distribuídos, por falta de espaço já não pode ser atendido. Mas quem faz a distribuição dos guichês preliminarmente somos nós. Nesse caso, existem os guichês compartilhados, né, quando não há espaço. Poderia fazer. Então quem não quis atender o senhor está errado. Quem não quis atender o senhor está errado. Eles têm a obrigação de atender. Na verdade, quem tem guichê fechado lá, sabe? Tem guichê fechado. Tem guichê fechado e eles não tem devem? Fechado não, tem que fechar lá, tem que pedir autorização lá para a concessionária que eles que determinam. De jeito nenhum, senhor presidente. Não, mas pelo menos a informação que me deram. Quem? Quero que o jurídico. Quem deu essa informação para o senhor? Devemos ter lá do pessoal que cuida disso aí. Não tem cabimento. Quem faz a disponibilidade dos espaços realmente é a maior, né? Mas subsidiariamente, quem determina somos nós. Eu tenho que pedir para eles. Não é eu determinar, não, eu tenho que pedir. Ela pede para bora lá se pode. Se é assim, eu vou pedir, ué. Tem conteúdo, tem que ter, né? Como é que você tem nada de tempo? Bom, isso é um assunto que nós aqui dentro, nós vamos discutir mais. Bom, você é a favor? Não, eu infelizmente eu tenho que cumprir o que está determinado, né? Na resolução, embora eu seja contra o dispositivo da resolução. Mas eu tenho que cumprir o que a determinação legal dispõe, então fico mantido o auto de infração. Ok, quem concorda, permaneça como está. Aprovado. Item 8, apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha, item 8.1 ao 8.9 da pauta. Bom, eu estou com a palavra para comentar esse processo anterior aqui, essa resolução. Na época, eu lembro foi uma polêmica danada para a gente aprovar essa resolução. Mas eu acho que pode ser revista, eu acho que o Conselho pode explorar a resolução. O problema é que na época ele. Esse é o que nós discutimos agora? Esse que vende passagem por uma empresa de transporte, por empresa de turismo.
Na Mas época, isso aí deve ter sido. foi. Porque o que acontece? Tem um corredorzinho. Que não quer abrir mão, né? Não, os clandestinos. Tem um corredorzinho lá, que tem essas empresas de turismo, é uma portinha, cheia de portinha aqui nesse corredorzinho lá, naquela baixadinha que você desce pro Ativo. Principalmente nesse lugar do terminal. E lá era um ponto de venda de clandestinos. Ou seja, era uma venda institucionalizada dentro do terminal de transporte clandestino. E os donos das empresas chiaram. Todas as empresas chiaram. Então foi uma tentativa na época de proibir venda de quem não tinha sessão, de viagem que não tinha sessão autorizada dentro do terminal. A GE tentou proibir a venda dessas passagens dentro do terminal. Porque o cara ia comprar lá dentro, chegava os aliciadores, vendiam, o cara ia embarcar lá dentro, lá no posto, em frente ao hospital, lá no posto em frente ao terminal, que era o clandestino. Então foi uma discussão muito grande essa resolução, não sei se era 18 ou coisa de artigos, porque a gente na época estava sendo discutido de inclusive proibir empresas de turismo dentro do terminal. Até foi suprimido isso aí da minha resolução, porque a gente viu que a gente não podia permitir, a gente não podia regularizar isso aí. Mas a gente. Quem que reclamou disso? Eu não lembro, mas essa resolução é a resolução de 2008. Então você falou, nos aeroportos, estão todos dentro dos aeroportos de turismo. Bem que é diferente, né? Mas o cara que chega lá só anda com o avião legalizado. Presidente, eu acho que se fosse possível nós fazer uma consulta. Vamos fazer uma consulta. As empresas, se elas têm interesse, porque eu acho que deve ter interesse das empresas, é interesse da GR, a gente vende. Eles vendendo, a gente arrecada. Na época foi uma tentativa de diminuir o aliciamento dos clandestinos. Né? Pode ser que a resolução tenha exagerado um pouco, pode ser que caia uma revisão. Vocês têm ideia como que vai diminuir os clandestinos em Goiás? Quem que tem ideia? Não tem outra alternativa, é fiscalização. Eu acho que é fiscalização e abrir mais linha. Porque isso não paga. Porque não justifica, entende? Vamos supor, tem um monte, depois um monte, mas que não vou falar com vocês. Tem a questão também de que essas linhas não são regulares, né? O transporte é linha de serviço especial. Se não tiver mais horário, se não tiver mais horário de linhas, ok? Se não tiver mais linhas, os serviços vão continuar. Não é? E mais fiscalização. Só existe. Eles só existem por causa da conta deles que não tem mais, vamos supor, de hora em hora, ou de meia hora, ou seja essa empresa, outra empresa, para poder andar. O que tu acha, Zé? É ou não é? Não sei. O clandestino é isso aí. Ô, Ridoval, o negócio é tão sério. Por que o clandestino funciona e o regular não funciona? O regular diz que a linha é deficitária. Por que é deficitária para o regular e não deficitária para o clandestino? Porque o clandestino paga imposto nenhum. Então a gente tem que desonerar. Não precisa de uma reforma tributária geral nesse país. A gente tem que desonerar quem produz. A gente tem que facilitar a vida de quem produz. Se você desonerar quem produz, o cara não vai perder passageiro. Aí não vai ter clandestino. Não vai ter clandestino. Esse é o problema. Nós não vamos conseguir acabar com o clandestino com essa carga tributária desgramada em cima das pessoas que trabalham direito no lugar. Não tem o clandestino só quer fazer trecho pequeno. Ele não gosta de fazer trecho longo. Não sei se vocês notaram. Quando tiver onde tem bastante fluxo, para Carnaval tem clandestino. Uma vez você daqui para Porongatu, daqui para Uruguaçu tem clandestino. Tem clandestino de Uruguaçu e Niquelândia, que é pertinho. De Porongatu vamos supor, cidades pequeninas vão. Aonde que tem bastante movimento, eles vão. Aonde que não tem, ninguém quer. Eu não sei também se uma coisa amanhã depois, se por acaso vai desonerar o ICMS na intermunicipal, para eles combater isso, para eles fazerem uma passagem
mais barato, não sei, alguma coisa tem que fazer. Eu acho que você tem que pensar nisso, fazer uma proposta para o governador de um reestudo geral, sentar com as empresas, falar, olha, vamos racionalizar isso aqui. O que é que está atrapalhando vocês? O que é que o Estado pode ajudar fomentando a atividade? Para a gente acabar com os clandestinos. O senhor sabe da regulamentação ambiental, presidente? Não, foi para lá, já está lá na mão do governador. Ele ia chamar o Zé Carlos Siqueira, para regulamentar, né? Ele é uma coisa mais do governador que no gabinete civil. Porque na realidade, não sei se naquele veto que o do Zé Hélito, depois o Marco governador mandou lá na Assembleia, eles Derrubaram o veto, mas aqui eles só derrubaram porque teve pedido, né? E aí, agora voltou lá para o governador sancionar, regulamentar a lei que ele não votou. E eu não posso fazer nada, porque até o secretário do Brasil, que é o deputado Barcelona, que é meu amigo, foi meu funcionário, hoje é deputado do prefeito, e continua aí sofrendo. Ele falou que o governador queria ir lá no fim do mês agora e já regulamentou a empresa que eles procuraram lá, que eles têm uma empresa que é Cachê, que não tem ligação com esse pessoal, e que eles queriam já começar a fazer. Tem muitos lugares que não pode ir para o Brasil. Porque eles querem fazer Lusiânia, Águas Lindas, Valparaíso, como é cidade ocidental. Não, só aquelas ali. Eu digo, olha, se não vier a lei regulamentar, não posso fazer nada. Não pode fazer nada. Tem um monte de pedido aí, de vereadores, de prefeitura, de empresários, vamos ver como é que vem. Quero ver o que é melhor autonomia para mim fazer, se é 6 meses, 8 meses, provisório para depois fazer a licitação, né? Ou se dá para dar com autorização, tudo isso aí. Tem linhas que ninguém quer. E o cara está pedindo. Mozarlândia, Arubiatá. O prefeito está pedindo. De Mozarlândia, mas está pedindo que venha até Sérgio porque tem faculdade, precisa. Aí tu vai procurar o cara para fazer Anápolis, a Gameleira, a Silvânia. Ninguém quer. Já tinha, o cara desistiu. Mas se tu fizer Anápolis, aí o cara falou, não, eu faço. Mas eu quero Anápolis, Gameleira, Silvânia, Borbulhões e Goiânia. Anápolis. Pô, se eu botar em Goiânia para Anápolis, vou criar uma confusão. Vocês sabem abrir, porque eu vou comprar. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte. Vocês querem? Porque veio o promotor e o prefeito de Gameleira, veio o promotor de Silvânia, falou, ó, nós estamos lá parado, não tem ônibus. Eu digo, então faz o seguinte, vamos ver se vocês me trazem um nome aí que quer. O cara falou, tem um cara que quer lá do Brasil, então traz o cara aqui, o cara não apareceu. Eu posso até estudar. Você me dá, pega Anápolis, Gameleira, Silvânia, depois Borbulhões e Anápolis. Aí não tem ônibus. Aí veio o prefeito de Colinas, não foi? Você que levou ele lá. Foi, Colinas. Quer Colinas, Minaçu, Colinas, Niquelândia, até. vão comprar o abrigo. Cocalzinho. Porque já tem no São José, né? E daí? Aí Está fazendo asfalto, agora falta 20 quilômetros lá. Aí, mas não, isso aí tem que fazer. Eu vou fazer, mas eu só vou fazer, e vou dizer para vocês, a partir da hora, eu estou fazendo o relatório, eu vou levar para o governador. O senhor quer isso aqui? Aí, o senhor me autoriza a fazer, botar esses ônibus nesses lugares? Ele falou que é outra linha que é Minaçu, Colinas, a Taguatinga. Não pode entrar em Brasília porque é interestadual. Mas até Taguatinga. Essa é uma linha boa. Aí, tu viu aquele dia que nós estávamos fazendo reunião aqui com o conselheiro Pescoço? Tião Caroço, Pescoço. O Caroço, que é meu amigo há muitos anos, gosto muito dele. Ele falou, precisa de uma linha lá de Formosa a não sei outro lugar lá. Não sei, eu digo, traz as pessoas aqui que tem a linha. Não é aquele cara que veio um cara aqui e falou assim, eu tenho a linha
Veio o prefeito, foi vereador. Foi. Aí nós mandou lá, o pessoal nosso na garagem para olhar os ônibus. Os ônibus que não era dele, era do outro. Você viu para comprar. Para comprar. Eu lembro disso aí. Depois eu não sei. Depois da linha, Você está querendo nós vamos comissão, abrir só hoje, depois não. para vocês apresentar todos os documentos, fiscalizar os ônibus, ser todos de acordo para eles fazerem a linha. Aí nós podemos organizar. Galvão, você tem que fazer, para fazer essas linhas serem viáveis, você tem que fazer igual leilão. O cara bota num lote 10 vacas ruins e 5 vacas boas. Leva a luz e leva a boa também. Você tem que fazer o negócio mesmo. Você vai fazer esse trecho aqui, mas você vai ter que fazer esse trecho aqui. Não sei aonde. O Val estava me falando uma linha que se colocar aquela da região de Rial, uma série, fica boa, não fica ruim. Você falou que alguém queria, não podia parar no meio do caminho só em Nápoles. Não, o problema é o seguinte, o cara entrou na justiça, não sei se vocês sabem, a Fênix, para fazer Série Uruana, Anápolis e mais outros da cidade, Goiânia, fazendo isso aqui. Mas a coisa lá é só podia vir de Uruana direto para Goiânia, não podia levar ninguém. Então por que ele vai para Anápolis? Eu falei, então eu não quero. Porque se eu não posso pegar ninguém em Anápolis, não posso botar ninguém para vir aqui, eu não vou passar Anápolis. E para Luana, só para Anápolis, não compensa. Aí eu digo, então tu vai lá no juiz e reforma isso aqui. Fala que tu quer pagar para sair da lugar, o juiz não dá, tudo bem, mas o juiz só deu Uruana a Goiânia. Quem que vai botar o Uruana a Goiânia? Ninguém. O juiz deu Uruana a Goiânia. Mas lá falando o seguinte, passa por Jaraguá, passa por Anápolis, vem para Goiânia. Mas para que ele vai? Você vai passar Anápolis de Jaraguá, vocês não podem pegar e não botar ninguém. Jaraguá hoje é uma demanda muito grande. Bom, isso aqui nós vamos ter que discutir, mas agora que eu já estou pegando o jeito como é que vai fazer, aos pouquinhos a gente vai discutir tudo isso, que vai chegar aqui no conselho, tá vendo? Esse negócio, eu acredito que é assim. Vamos ver. Ok? Vamos lá então? Bom, pode continuar? Vamos continuar. O 8.1, processo 2013, final 6370. Interessados pela ação jurisdicional, foi autuado por antecipar, por retardar sem justificativo o horário de partida da viagem. O fiscal e a referida empresa retardou o início da viagem no ponto inicial da linha em 28 minutos, saindo do terminal de Goiânia para Mineiros, dia do século 2013. A gente apresentou defesa que foi acatada 28 minutos. quase meia hora. Esquisito, né? Os caras que sofrem, né? Bom, aí a defesa não foi aceita. O que eles alegaram na defesa? Que o ônibus estava estragado? Não, a Expresso São Luís ela faz uma defesa com fundamento no decreto 4648, não é usado mais para essas autuações. Em suma, ela alega que o auto-infração foi lavrado em desacordo com esse decreto 4648 de 96, tendo em vista que o mesmo foi lavrado em 27 de setembro de 2013 por suposta infração ocorrida em data anterior a esta, sendo em momentos diferentes, porque o decreto previa que você tinha que lavrar o auto na hora. Só que nesse caso aqui, depois de 96, foi criada a GR, foi criada as resoluções, e nesse caso aqui a resolução 297, que foi aplicada e que foi autuada. 297 prevê que o fiscal faz o relatório de fiscalização e em momento posterior é lavrado o auto de infração, no prazo de 30 dias. Por sinal é prazo impróprio, pode ser dilatado, mas nesse caso foi dentro dos 30 dias. Essa é a defesa deles básica. Em praticamente todos os defesas, todas as defesas da expressão deles é esse o argumento básico deles. Então volta pela manutenção. O problema do decreto não foi. Ok? O decreto não foi Revogado. O decreto é uma coisa. O decreto não foi revogado. Entendeu? E aí A gente espera que
ele seja revogado nessa próxima regulamentação, porque até hoje não Porque se fizeram não revogado, menção a esse, ele ainda continua e o E daí, permanece ou... Não, é manutenção. Porque no caso... Quem concorda? Vamos lá, vamos para o individual. a resolução. Não, eu vou acompanhar. Ô, tá? Aprovado. O 8.2. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se o ônibus atrasa 30 minutos, ele prova que ele levou o mecânico, deu defeito no ônibus, com atestado lá do mecânico, como é que vocês votariam? Depende da situação. Porque ele tinha obrigação de colocar um ônibus reserva, né? Agora, se for uma... Se não tem ônibus. Se não tem ônibus reserva, for um prazo Não, mas bom, aí depende do bom senso. Se o ônibus reserva chegar, por exemplo, aí atrasou meia hora, mas se o ônibus reserva tiver 1 hora, Noval, melhor esperar uma hora. contra o mau senso, contra o nonsense, não tem remédio. Nós temos que treinar os fiscais. Nós temos que treinar os fiscais. O cara está lá, nós não temos. Depois que o trem está lavrado, nós não temos condição de avaliar. Não sei que a defesa junte e fundamento muito bem fundamentado, a gente acha ridículo um negócio desse. Mas já não tem instrumento para fazer a modificação do entendimento da Câmara. O fiscal tem que ter bom senso, não tem que treinar esse pessoal. O cara está lá vendo, ele vai ver sem enrolação, sem informação, ou se efetivamente o outro vai estragar. Aconteceu, né? O cara está lá, ele tem condição de avaliar. Não, ali é hora, justifica que o pessoal está reclamando, mas olha, não tem jeito de sair. Não tem jeito de sair, o mecânico está revisando aqui o ônibus. Não tem um ônibus reserva, ou o ônibus reserva vai demorar mais de meia hora para chegar no terminal. Bom senso, é só treinamento, ter qualificação adequada dos fiscais, muita coisa deixa de ser lavada. Muita coisa. Depende do caso concreto. Porque, por exemplo, se você colocar um ônibus com falta de manutenção, aqueles ônibus da Expresso Maia que faz aqui para Goiás, que são ônibus extremamente ruins, antigos, se chega o ônibus com falta de manutenção, que o ônibus estragou com falta de manutenção no momento da partida da viagem, depende da situação. Mas aí é outra tipificação, e aí eu vou dizer um negócio para você, a culpa é dividida com a gente, porque nós não deveríamos deixar o ônibus em uma situação circular. É onde eu falo que nós temos que ter aquela revisão, nós temos que ter aquela vistoria anual na frota. Nós temos que ter essa prerrogativa do presidente. Também acho. De fazer uma vistoria anual da frota. Vamos lá? Bom, vamos, votação está aprovada. Tá, vamos para o 8.2, processo 2014, final 0257, interessados expressão de zero documento limitado, a suprimir viagem sem prévia autorização da GE. A viagem da linha 826, Corumbá, Cocalzinho. Ele alega, em suma, que o fiscal suprimiu o horário de volta de 8 horas em Cocalzinho, conforme de horários em vigor. Aqui na defesa não foi aceita, no recurso, ele alega que essa linha está paralisada desde 2004, há mais de 10 anos. Informa que em setembro de 2011 foi apresentada à AGE a decisão pela desistência de exploração do serviço total da linha 826. Acrescento que a AGE informou que a empresa deveria retornar à operação da linha convencional, que é o final o arquivamento do presente processo. O processo de distribuição conselheira, da análise dos autos, observando que o recurso é intempestivo e atende aos requisitos da 297, especificamente no que concerne ao mérito, o conteúdo do recurso propriamente dito não trouxe elemento que justifique a anulação. Demais consta as folhas 50, informação da Gerência de Transportes, que à época da emissão do relatório de fiscalização, a empresa autuada não estava autorizada por esta agência a interromper o serviço da linha. Nesse sentido, não pode a empresa simplesmente deixar de executar o serviço em uma linha de sua
competência tinha correspondente à autorização desta agência. Aí tem mais aqui algumas fundamentações, em suma é isso. O problema é que ela desistiu da linha, comunicou a GR, então tem a previsão legal de que a GR tem que autorizar ela a paralisar. Ah, não existe isso não. Então, nós vamos autorizar? Nós temos que autorizar ela deixar de prestar o serviço, porque como é uma concessão... O que fazer é botar outro no lugar, a única coisa saindo. Agora, é a mesma coisa que no entorno do Brasil. O cara autorizou tudo. Nós autorizamos, o cara parou, quebrou. O problema é que hoje já não existe mais concessão. Né? Nessa época que ainda tinha concessão, então ela tinha que estar cumprindo a concessão. Né? Esse é o problema. E para ela deixar de prestar o serviço, a direto Agora o senhor veja só, veja bem. Essa empresa está confessando aqui que abandonou a linha. Tem um auto de infração dela. Tem um auto de infração. Ela está confessando que tem 4 anos que não está fazendo. Tem um auto de infração. Nossa fiscalização está ineficiente. Não é? Está ineficiente nossa fiscalização. Ele está confessando que está parado, tem 4 anos, nossa fiscalização fez mal de infração. Quer dizer, deveria ter voltado lá no outro dia da outro alvo, no outro dia da outro alvo, no outro dia da outro alvo. Eles estão fazendo perdendo na coisa. Ela tem outras linhas? Tem. Então, é um bom negócio. Manda o fiscal ir lá num dia, no outro. Uma semana direto, a infração rebenta com ele. Ele vai ter que adequar, ele vai ter que voltar a fazer a viagem, mas senão ele rebenta, quebra as outras linhas dele, vai ter que pagar esse dano de Hein? São José Tocantins? São José Tocantins. Não, o problema é o seguinte, eu até... Deixa eu falar. A fazenda de Cucazinha e Corumbá. Eles têm que justificar que eles já estão fazendo Anápolis, Cucazinha, Corumbá, Niquelândia. Por que só tem que fazer de Cucazinha a Corumbá se eles já estão fazendo tudo? Em outra linha, né? Aí tinha que ter as concessões imbecis que rolaram. Por que vão fazer esse pedacinho aqui se eu já tenho um que passa aqui, vai para lá e vai para cá? Aproveitar a linha, né? Aproveitar a linha mesmo. Mas aí o seguinte, tem que pegar o horário, o cara que tem um planeta que ele tem muito parado, ou ele tem que sair muito cedo só, ou ele tem que pegar muito tarde. Então, por isso que ele divide. Exato. O cara lá do Tocantins, lá da Minas, o prefeito falou isso que você está falando. Ele falou o seguinte, olha, o cara sai de Minas Sul, aí ele chega por Minas, ou chega a Niquelândia, ele tem que dormir lá porque só o ônibus sai no outro dia para vir para Goiânia. Então, essas coisas que tem que cuidar. O mercado é inteligente. O mercado é oferta e demanda. Tem linha 5. O empresário não vai para um lugar onde não tem jeito. Não vai. É bobagem a gente querer tampar sua papeleira. Não vai. O prefeito, é claro, o prefeito gostaria de ter atendido lá 10 pessoas por dia, né, que faz essa viagem. Mas o empresário vai botar um ônibus para atender 10, 5 pessoas? Nunca. Vamos lá. Então, eu nem disse que na época. Tudo bem. Mantém o bloco. Quem concorda? Elas contaram. Processo do ID 8.3, 2014, final 2439, interessado por supressão do resultado, foi autuado por empreender viagem com veículo em condições inapropriadas de funcionamento quando o início da viagem. 12, inciso 14 da resolução 297. Fiscal disse que o veículo com poltrona estragada, furada e quebrada, poltrona 3, 4 e a do motorista. Aqui no recurso, em suma, diz que houve um caso superior ao mês em que a data de ocorrência de infração, isso aqui é aquela mesa da placa do vapor, e a expedição da notificação em desacordo com o previsto no artigo 3º da resolução tal do contrato. Não, aqui é o seguinte, presidente, aqui são tem da 14.480, tem da 05, da 297. Se a gente fechou esse curso, que não tinha fundamento.
fundamento, não tem erro formal nos autos de infração. Se o conselho preferir adiantar, eu relato ou desenvolvo aqui pela manutenção. Perfeito. É uma das coisas que eu vou, no fim da reunião, vou tratar esse assunto. Vamos lá. Pela manutenção de todos os processos constantes da 8.1 a 8.9. Ótimo, ótimo. Atendendo ao serviço. Ok? Está em votação. Você não é obrigado a vir declarar declarar o relator. todo o processo desde a Permanece sua como primeira está. fase. Aprovado. No recurso para frente, você não tem fundamento, aí não. Vamos lá. Item 9, apresentação e discussão de processo com recurso tempestivo a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos, item 9.1 ao 9.2 da pauta. O processo 2013, final 0384. O processo 2013, final 1672. E o processo 2013, final 5377. Pela manutenção, porque se trata de capturação do mesmo artigo, a mesma infração, artigo 55, inciso 1 da resolução 016 de 2008. Eu concordo com o relator. Permanece como está. Aprovado. O processo 2013, final 0315, e o processo 2013, final 9859, pela manutenção, porque capturados no artigo 56, inciso 1 da resolução 005 de 2008. Ok? Ok, esse processo agora vai votar? Não. Fiquei com outra, não. Concorda? Concordo. Tá bom. Está só esperando isso. Quem está dormindo aqui? O processo 2013, 6729. Artigo 10, inciso 5 da resolução 2907 pela manutenção. Processo 2012, 5663. Artigo 10, inciso 15 da resolução 2907. Processo 2013, 0562. Artigo 11, inciso 24 da resolução 2907. Ou seja, pela manutenção desse processo. Quem concorda com o relator? Acompanhe. Aprovado. Processo 2013. Peraí. Esse aqui já é outro. Minha pauta é um pouco, né? Não, você tem o 11. Você tem o 11. Você tem o 11. Eu tenho 9.6, 2013, 67, 29. Isso. 2006, 67, 29. Artigo 10, inciso 15 da resolução 2907 para manter. Processo 2012, 56, 63. 2012, 56, 63. Artigo 10, inciso 14 da resolução 2007. Pela manutenção. Processo 2013 000562 da inspeção Luiz. Retalhada essa justificativa. Resolução artigo 11, 24 da 2007. Parágrafo 5. Aí volta tudo. Marca tudo. 9.9. É? 9.9. 9.10.7. 9.9, 9.10, 9.11, 9.12. Isso. 9.9, 10, 11, 12. 9.9. O processo 2013, final 1057. 2013, 1057. Processo 2013, final 1027. Processo 2011, final 3157. Processo 2013,
final, 7,92. Todos da mesma empresa, todos capitulados, retardar-se justificativa no horário de partida de viagem, artigo 11. Você passa todos os dados que você E suprimir viagem, sem ter organização da GR, pela manutenção de todas as forças que é da Araguaína e capturado do Minas. Quem concorda com o relator? Item 10, apresentação e discussão de processo com recurso intempestivo, ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Item 10.1. Por ser intempestivo, senhor presidente, o processo final 6389, interessado no anúncio de representação limitada, infringiu o artigo 56, inciso 6 da Resolução 005, não portando veículo durante a viagem, certidão negativa ao tribunal do motorista. Ele perdeu o prazo, o recurso intempestivo, não conheço o recurso, e fica mantido o alvo infração. Eu concordo com o conselheiro Sérgio Lucas, permanece como está. Aprovado. Item 11, apresentação e discussão de processo com recurso intempestivo a serem relatados pelo conselheiro José Eduardo dos Santos. Item 11.1 ao 11.4 da pauta. Os processos, os quadros de intempestivo, portanto, carece de representação legal, de defesa legal, é pela manutenção pela manutenção. Quem concorda com o conselheiro Beto, permanece como está. Aprovado. Item 12, apresentação e discussão de processo sem recurso, ser relatado pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Item 12.1. Processo final 3213, interessado por fase de transporte e turismo, tração artigo 1º, inciso 1º da Lei 14.480, realizar transporte coletivo intermunicipal de passageiro como serviço remunerado por pessoa física ou jurídica, sem devida concessão, permissão, autorização expedida nos termos da legislação. O interessado é revel, portanto, fica mantido o auto de infração. Senhor Danilo Castro, aprovado. Item 13, apresentação e discussão de processo com defesa, ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 13.1. Essa é a última infração do processo 2013-2408, interessado em Moura Souza do Direito de Transporte Mulher. Portanto, pela anulação da audificação, acatando a defesa, em suma, ele alega que o veículo autuado encontrava-se arrendado. Portanto, a audificação deveria ter sido lavrada em nome da empresa arrendante. A audificação foi executar serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros sem ter autorização. Afirma que a empresa que arrendou o veículo estava autorizada com a devida permissão emitida pela MTT e todos os documentos regularmente indicam. Tendo o agente fiscal ser usado detalhadamente, documento, quer que seja promovida a elegibilidade peticionária e tal, no polo passivo, seguindo o processo que eu já deixei conselheiro para relatar. A diligência for solicitada pelo conselheiro pronunciar na dependência jurídica quanto à validade da audificação, isso o contrato de arrendamento e o certificado de registro para afetamento em nome da arrendatária, que na mesma manifestar a solução pela anulação do presente audificação. Em suma, presidente, é porque tem a previsão das resoluções da NTT de arrendamento. E a arrendatária tinha toda a documentação legal para estar fazendo a viagem, emitida antes do momento da viagem. Então, pode pela anulação. Concordo com o relator, permanece como está. Item 14, apresentação e discussão de processos para reexame, serem relatados pelo conselheiro Sérgio Borges Lucas. Item 14.1, 14.2. O primeiro processo, final 37, 50, interessado consórcio Moreira Arena, por infração ao artigo 21, parágrafo 7º e 8º da inciso 2º da Lei Estadual 13.569, o descumprimento de determinação de providenciar no prazo concedido a correção das não conformidades apontadas na notificação 0011. Os nossos fiscais apontaram essas não conformidades. Aí o processo veio a julgamento na Câmara, a Câmara anulou o auto de infração, dizendo que não existia tipificação legal. É um entendimento totalmente absurdo, não sei onde é que eles chegaram a essa conclusão.
sendo que nós temos uma lei e além da lei nós temos um contrato. Né? A lei prevê a penalidade e o contrato prevê as cláusulas passíveis de descumprimento por parte da concessionária. Então, nós estamos amplamente cobertos pela legislação, até porque seria um contrassenso nós temos um concessionário acima de qualquer fiscalização, de qualquer penalidade. Eu não entendo como é que a Câmara de Julgamento entendeu dessa maneira. Um negócio totalmente absurdo. Ainda bem que nós temos um segundo grau de jurisdição. Então, por total incompatibilidade da defesa e também do entendimento proposital da Câmara de Julgamento, eu reformo a decisão daquela instância para manter o laudo de infração. Quem concorda? O item segundo, final 1588, interessado Companhia Itaú Leasing e Arrendamento Mercantil, por infração ao artigo 1º, inciso. Aqui nós. Tem o valor desse ato? Se eu não me engano, não tem valor aqui, senhor presidente. Eles fizeram a defesa? Eu estou anulando ele, sabe? Porque o serviço não é da Itaú. Mas eu estou anulando ele até por outra coisa. Eu estou anulando ele. Aqui não tem valor, senhor presidente. Mas o serviço não é dele. A Itaú é dona do leasing, né? Do leasing. Mas eu não estou contrato por alguém. Não tem o valor aqui, senhor presidente. Mas eu estou anulando ele porque esse processo cai naquele negócio que nós já discutimos aqui da razoável duração do processo. Ele é de 2008. Certo? E nós, como nós já deliberamos aqui, eu estou anulando o auto de infração em virtude da longa duração do processo. Mas também, não, se fosse discutir, se eu fosse entrar no mérito, tudo bem. Votação? Pode pôr, eu estou anulando. Quem concorda com o relator, permaneça como está. Ok, Danilo. Item 15, apresentação e discussão de processo para revisão a serem relatadas pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha e 15.1 e 15.2 da pauta. 15.1, processo 2013, final 0963, interessado Prefeitura Municipal de Anhanguera. A Câmara de Julgamento pela anulação e exame distribuído para ela como conselho. Eu estou acompanhando a manifestação, a deliberação da Câmara de Julgamento pela anulação, tendo em vista que foi lavrado o fundamento na Lei Estadual 14.480, que é a lei nordestina, e a lei foi revogada e retroagiu seus efeitos. Então, essa data aqui da autuação, 20 de março de 2013, foi nesse período que ela retroagiu. Então, tem um erro formal, eu fiz uma consulta para o jurídico, tem outras alterações nesse sentido. Só fazendo uma referência, que o 4, e a Prefeitura de Anhanguera, por sinal, é o município menos populoso do estado, provavelmente não tem. Tem 700 eleitores. Não tem receita, provavelmente deve ser uma falta de caixa muito grande. E Anhanguera tem 700 eleitores. É o menor município do estado, de população. Bom, e o que acontece? A Receita Federal deu um ônibus para a Prefeitura e a Prefeitura utiliza o ônibus para levar trabalhadores para Catalã, para trabalhar. E tem uma lei municipal dizendo que não é cobrado os trabalhadores, uma cortesia. Agora, foi feito uma época que a GE fez uma força-tarefa que esse tipo de situação, no mínimo que o ônibus seja historiado, né? E tenha um cadastro aqui na GE. E não é cobrado nenhuma taxa, nenhum preço para que seja feito esse tipo de aí, e aí, consequência, a fiscalização da GE não ocorre.
provavelmente já deve ter sido regularizado, porque é de 2013, mas eu acompanho tendo início que a lei retroagiu pela anulação. Quem concorda com o relator? Permanece como está. Aprovado. O processo do item 15.2, 2013, final de novembro de 29, interessado AgroRub, Agropecuária Limitada. Isso também eu estou acompanhando a deliberação da Câmara de Julgamento pela anulação. A teve um erro formal no momento da lavatura do auto de infração. O interessado, proprietário do veículo, é, na verdade, Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Limitada. Outra pessoa jurídica com CNPJ diferente. Então tem uma lei formal na lavratura do auto, pela anulação. Quem concorda? Esse aqui, consideramento permanece como está. Outros assuntos? Presidente, eu queria voltar ao item 12, item 12.1, que eu votei como. Porque aqui na pauta consta um processo sem recurso, seria revelia. Ocorre que esse processo teve recurso, foi apresentado um recurso. Eu vou tirar ele de pauta. O básico? O topado, vou tirar ele de pauta, porque aqui ele está sem recurso, mas houve um recurso. Ocorre que houve uma defesa, uma irregularidade na representação do interessado e que impossibilitaria a gente de conhecer esse recurso, sabe? Mas o relatório da assessoria esboçou aqui uma tese e adentrou ao mérito, mas primeiro eu preciso vencer essa falta de representação. Então eu gostaria de tirar ele da pauta. Ok? Vocês concordam? Conselheiro? Plenamente. Ok? Obrigado, Sérgio. Se ele quiser também se aproveitar, tem algum outro assunto que me interessa da pauta? Eu também vou. Quer falar? Tem interesse da pauta aí? Peraí. Depois. Eu só quero pedir o seguinte, eu queria que eu pedisse ao juiz que me orientasse sobre a votação em bloco ou não. Se é permitido ou não. Quero um estudo a respeito disso, para nós não cometer. Certo? Pode ser? Se o conselheiro deve votar em pauta, se isso dá embasamento, pode continuar. Se não dá, aí vão ter que levar o plano. Mas juridicamente ele dá esse caso. Vocês concordam? Concorda, Cássio? Eu acho que juridicamente não dá. Mas eu não tenho opção, não. Vai sugerir ao jurídico. Para isso, na área jurídica, os tribunais superiores usam as supravinculantes que o processo da mesma natureza vai tudo. Você vai dar para não ficar dúvida. Não ficar dúvida, porque veio. Você sabe. Até porque a gerência jurídica tem que justificar a remuneração. Você sabe que ganha todo mês. Não é isso. Porque veio uma questão, né? Do jurídico, uma pessoa falou que nós estamos dando a reunião. E eu vou dizer o seguinte, eu fico até às 6 horas aqui. Não é sério. Eu não estava aqui para fazer isso. Mas está tudo bem. E graças a Deus, eu quero novamente dizer o seguinte, ter uma admiração muito grande por vocês. Isso é fundamental na minha pessoa. Eu acho que vocês não precisam nem falar isso. Vocês têm o assessoramento de vocês. Perfeito, fazem a análise correta e eu vou sempre respeitar muito os conselheiros. Pode falar. Eu queria sugerir o seguinte, parece que está tendo uma divergência com relação aos processos da MTT. Estou sabendo que nós teremos ou eles vão voltar para o MTT, ou eles não vão, eles vão ser julgados, ou eles não vão ser julgados. Eu fiz uma carta para a MTT dizendo que não me interessa fiscalizar mais. Pelo preço, pelo dinheiro que eles estão passando para nós. E aí eles fizeram uma proposta de pagar R$25 cada processo. Não, eu vou deslocar, já não tenho fiscal. Já não tenho fiscal. Não tenho fiscal, não esquece a MTT. Agora eles pediram, você ganhou esse dia a garagem lá para eles colocar os ônibus. Para mim não você ver. Então, a questão é a seguinte, eu quero dizer com relação aos processos que já foram autuados. Isso que foram autuados? Pois é, eu queria pedir
para que ou fosse a GR fosse suscitar a rever a questão ou dar um parecer jurídico. Por quê? Os processos que já foram fiscalizados à época do convênio, que são válidos, eles continuam válidos e, no meu entendimento, eles devem ser julgados até o final. Então, eu não sei se está sendo feito dessa forma, ou se os processos que vão ser desenvolvidos, que estão para ser desenvolvidos na NTT, são processos que foram autuados depois do final do convênio. Eu queria assim, entender isso. Presidente, para saber qual que é o do assunto. entendimento da jurídica. Extinto o convênio, nós não temos nem competência para fazer esse julgamento. Isso já aconteceu, inclusive, com os processos da SEMAR aqui. Nós devolvemos todos os processos para a SEMAR. Nós tínhamos 2.000 processos aqui, nós devolvemos todos os processos para a SEMAR. Até porque, senhor presidente, chovendo molhado. Nós não vamos. Eu acho que nós não temos competência. Extinguiu o convênio, acabou o convênio. Se não foram julgados, vocês têm que julgar até o fim. Não, nós temos que devolver os processos à NTT. Quantos processos tem? O ato jurídico perfeito não será prejudicado. O auto de infração, ele foi julgado válido. Vamos dizer assim, que ele é válido. Ele não tem nenhum vício, então ele é válido. Se ele foi válido na época do convênio, então o ato jurídico perfeito ele já está consagrado. Não, doutora, se ele está consagrado, não há como interceptar. O ato jurídico que nós estamos tratando é do auto de infração. Então, o auto de infração é válido. Exatamente. O que não é válido é a nossa interveniência nesse processo mais. Esse auto de infração é válido. Nós não vamos extinguir o auto de infração. Nós não vamos julgar eles extintos. Nós vamos simplesmente remeter a NTT, que é a instância responsável e capaz para julgar em definitivo. Nós não temos base legal para julgá-los mais. Eu acho que esse é um assunto, ok, meramente jurídico. Não seria dos conselheiros, nós vamos devolver ou não vamos devolver. Porque foi feito o auto, para mim foi feito. Exatamente. Aquele não tem mais jeito. Concorda? Foi feito aqui não tem feito, mas nas circunstâncias que nós éramos a primeira instância da entidade conveniada, que é a NTT, e nós lavramos o auto. Mas uma vez que cessou, cessou o convênio, que é o ato político, a gente tem que pegar isso aí tudo e entregar na NTT, que o processo é dela, as atuações são de empresas, que é da competência dela, e ela que resolva o que vai fazer disso. Sim, mas eu acho que nós temos pelo menos os que foram lavrados até o que não está lá, porque foi na época que tinha. Então, porque as consequências da notificação vão ser da GR também. Quando o cara pagar a multa, a porcentagem que estava prevista no convênio vai vir para a GR. Até que durou o convênio. Só, se as GR tivessem concluído o processo, ela não concluiu, acabou de extinguir esse convênio, aí a NTT vai pagar para a gente com base em quê? Nós não temos amparo legal para continuar atuando nesse processo. Nós não somos parte mais desse processo. Jurídico, não dá para dizer que ele está falando. Nós não somos mais parte desse processo. O ato maior que nos veio lá, né, o convênio foi extinto. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu falar um negócio para vocês. Por isso que nós temos um departamento jurídico. Por isso que tem um departamento jurídico. Quando eu estava na secretaria, desculpa eu voltar para aquele assunto, quando eu tinha dúvida, eu mandava lá para o jurídico, e o jurídico, para fazer um negócio bem embasado, para a procuradoria. A procuradoria dava um parecer e acabou. A partir do parecer da procuradoria, Sérgio, agora não tem mais responsabilidade. Entende? Então faz isso. Faz isso. Vai ver na procuradoria. Pela experiência que eu tenho, entende? Quando tinha uma dúvida assim, eu digo, olha, eu preciso de um parecer do procurador. O procurador dá você consulta, vê e diz, ó, a responsabilidade nossa não é. A procuradoria se manifestou, a responsabilidade é deles.
Ok? Vocês concordam? Eu sugiro isso, porque Ok? eu acho que inclusive vai dar respaldo Tá bom. para os atos. Exato. Para nós não fazer um negócio errado. Tá, Bom, eu agradeço a permanência do conselheiro, estou por encerrado mais uma reunião da Agência de Regulação. Muito obrigado.